Hoje vamos contar um drama vivido pela Sueli. Naquela tarde, eu estava sentada em casa, pensando sobre minha visita à cidade natal de minha sogra. De repente, alguém bateu à minha porta. Eu me levantei e fui atender, mas, para minha surpresa, não havia ninguém lá fora. Ao olhar melhor, percebi que havia um envelope na minha porta. Eu o peguei e, ao abri-lo, descobri que continha uma carta anônima. A letra era difícil de ler e os insultos escritos na página me deixaram enojada e magoada. "Saia da nossa cidade e deixe nossa família em paz", dizia a carta. Desesperada e com as mãos trêmulas, eu procurava respostas. Quem poderia ter escrito aquela carta? Por que alguém teria tanta raiva de mim? Passei os dias seguintes tentando descobrir quem foi o autor da carta, mas não obtive sucesso. Cada vez mais frustrada e assustada, comecei a me sentir insegura em minha própria casa. Um dia, quando estava voltando do trabalho, notei que uma figura estranha estava me seguindo. Fui direto para casa, trancando a porta e fechando as cortinas. Senti-me como uma prisioneira em meu próprio lar. O medo se instalou em meu coração e eu não sabia mais em quem confiar. As semanas se passaram e eu comecei a notar que meus pertences sumiam, que havia ruídos estranhos à noite e que eu estava sendo vigiada. Cansada de viver nessa situação, decidi enfrentar meus medos e encontrar o culpado. Instalei câmeras de segurança em minha casa e pedi ajuda à polícia. No entanto, minhas investigações levaram-me a uma descoberta assustadora. A pessoa que me perseguia e me ameaçava era uma antiga inimiga da minha sogra, que tinha uma vida inteira planejando sua vingança contra nossa família. Agora que eu conhecia a identidade do meu agressor, decidi tomar uma atitude. Usei as evidências das câmeras de segurança para provar suas intenções malévolas e consegui uma ordem de restrição contra ela. Mas mesmo com essa proteção legal, eu ainda me sentia insegura. Sabia que essa mulher era capaz de qualquer coisa e que não descansaria até me ver sofrer. Decidi então tomar um passo ainda mais drástico, mudei de cidade e cortei todas as comunicações com amigos e familiares. Queria começar uma nova vida, longe de tudo o que me assombrara nos últimos meses. Apesar de todas as mudanças, o trauma causado pela situação não desaparecia facilmente. Na nova cidade, eu passei a sofrer de ansiedade e insônia. Sentia-me distante de tudo e de todos, e era difícil adaptar-me à nova rotina. Mas com o tempo, as coisas começaram a melhorar. Fiz novas amizades e comecei a seguir minhas paixões e hobbies, o que me ajudou a superar o trauma. Com um grande esforço, eu consegui recuperar a minha normalidade e estabelecer uma vida tranquila e feliz na nova cidade. Os perigos da minha passada vida haviam sido deixados para trás, e eu comecei a seguir em frente com força e determinação. Após alguns anos, eu recebi uma carta inesperada de minha antiga cidade. Era da polícia, informando que a mulher que me perseguia havia sido presa por outros crimes e que eu não precisava mais me preocupar com ela. Eu senti um alívio imenso e, pela primeira vez em anos, eu consegui respirar com facilidade. Aquele capítulo da minha vida havia finalmente chegado ao fim, e eu estava pronta para começar uma nova história. Com o passar do tempo, as lembranças da minha sogra e da nossa turbulenta relação tornaram-se mais suaves. Eu podia pensar nela com carinho e gratidão, e entender que ela só queria o melhor para sua família. Eu vivi para ver meus filhos se tornarem adultos maravilhosos, que herdaram as qualidades de seus avós e também minha força e resiliência. Eles eram a prova de que, apesar de todos os desafios e conflitos, a nossa família havia crescido junta e forte. Apesar da aparente tranquilidade, o passado voltou a assombrar a minha vida. Uma noite, enquanto eu estava sozinha em casa, o telefone tocou. Quando atendi, ouvi uma voz sinistra do outro lado da linha. "Eu sei quem você é e o que você fez", disse a voz. "Não adianta fugir, pois eu estou sempre um passo à frente de você." Eu desliguei o telefone, assustada e confusa. Quem poderia ser essa pessoa e o que ela queria de mim? Por dias, eu vivi com medo e ansiedade, aguardando a próxima ameaça. Eu não podia contar aos meus filhos, pois não queria que eles se preocupassem comigo. Eu só tinha mim mesma para lidar com essa nova adversidade. Uma semana depois, recebi outra ligação,
desta vez com uma exigência: se eu quisesse que minha família ficasse a salvo, teria que ir ao encontro daquela pessoa, sozinha e sem contar a ninguém. Fiquei em dúvida sobre o que fazer. Eu sabia que era perigoso aceitar a demanda da pessoa, mas também sabia que não poderia expor minha família a riscos. No entanto, seguir a vontade da pessoa significaria deixar meus filhos indefesos e correr um enorme risco pessoal. Tive que tomar uma difícil decisão e, no fim, decidi que não aceitaria ser intimidada. Eu não tinha certeza do que viria depois, mas sabia que precisava encarar a situação de frente, confiante em minha força e determinação para vencer qualquer obstáculo. Eu contactei as autoridades e contei a eles sobre a situação. Com o apoio das autoridades, eu decidi seguir em frente com a reunião, usando um microfone oculto para capturar toda a conversa. Na noite combinada, fui até um lugar remoto, como pedido, e encontrei a misteriosa pessoa à espera de mim. Era uma mulher de meia idade, com uma expressão séria e um tom de voz frio. Ela se apresentou como uma ex-companheira de minha sogra, que sentia que havia sido injustiçada por ela em um negócio há muitos anos. Ela acreditava que eu havia herdado parte do dinheiro que minha sogra roubou dela e exigia que eu lhe desse uma grande quantia em dinheiro para reparar o dano. Eu expliquei que não tinha conhecimento de nenhuma transação ou dinheiro ilegal e que não podia pagar a ela. A mulher ficou furiosa e começou a ameaçar meus filhos se eu não cumprisse sua exigência. Em meio à raiva da mulher, eu tentei manter a calma e prolongar a conversa para que as autoridades tivessem tempo de intervir. A mulher, cada vez mais enfurecida, começou a me empurrar e a gritar, me ameaçando com um objeto pontiagudo que ela tinha escondido em sua bolsa. Foi nesse momento que os policiais, que estavam escondidos nas redondezas, saltaram em nossa direção e interromperam a discussão. A mulher tentou fugir, mas foi alcançada e detida. Eu, aliviada e exausta, caí em prantos no chão, sentindo toda a tensão e o medo deixando meu corpo. Graças às evidências colhidas pelo microfone oculto, a mulher foi presa e condenada por tentativa de extorsão e ameaça. Eu, por fim, pude relaxar e voltar ao meu dia a dia sem o fantasma de um inimigo anônimo rondando minha vida. Esse evento me fez apreciar ainda mais a família e a vida que construía ao longo dos anos, lembrando-me da importância de enfrentar os desafios com coragem e de buscar proteção e apoio quando precisarmos. Uma semana depois de compartilhar minha história com meus filhos, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado de minha sogra, que havia sido encarregado de cuidar de seus bens após sua morte. Ele disse que, durante o processo de inventário, encontrou um cofre secreto em sua antiga casa, com documentos e objetos de grande valor. Dentre eles, havia uma carta endereçada a mim. Curiosa e emocionada, eu corri até o escritório do advogado. Ele me deu a carta, que estava lacrada e parecia muito antiga. Ao abri-la, descobri que era uma carta de minha sogra, escrita há muitos anos, em que ela pedia perdão por todos os momentos difíceis que havíamos passado juntas. No meio da carta, havia uma revelação chocante. Minha sogra havia sido pressionada por uma pessoa misteriosa a manter distância de mim e de meu marido, sob ameaça de revelar um segredo que poderia destruir nossa família. Ela havia cedido às pressões e, por muito tempo, fingiu não gostar de mim para proteger a gente. Agora, tudo fazia sentido. Aquelas atitudes distantes, os insultos, os momentos de tensão. Tudo havia sido feito por um bom motivo. Minha sogra, na verdade, havia feito o que pôde para proteger a nossa família, mesmo que isso significasse se tornar uma vilã em nossas vidas. Eu chorei enquanto li a carta, sentindo uma mistura de tristeza, alívio e gratidão. Isso foi tudo por hoje. Se gostaram da história, deixe aqui um comentário.